O problema de estagnarmos em certas relações, tanto o homem quanto a mulher, tem muito a ver com o estilo de escolha que nós fazemos. E muitos estilos de escolha, na verdade, não tem escolha nenhuma. Porque você, no fundo, não escolheu. Você foi escolhida. Mas por que você aceitou com gratidão ser escolhida? Por que você teve tanta gratidão por ter sido escolhida? Isso tem a ver com a sua autoestima e quanto você acha e como que você vale, quais são as suas virtudes, os seus atributos e desde a infância como é que você vê o seu grau de merecimento de amor. Então a verdade é que muitas pessoas, não é que elas tenham o azar de escolher mal, é porque elas têm muitas vezes que lutar contra a pressa, deveriam lutar contra a pressa de ter alguém. Né? Para escolher bem, nós temos que renunciar a essa pressa, pagar o preço. Temos que também que conter a nossa carência, não se satisfazer com qualquer coisa. Temos que também sair da rotina de certos hábitos que nós temos. E algo muito importante na escolha, e que eu vejo que é um problema geral, é tentarmos não romantizar antes do romance acontecer. Porque muitas mulheres, principalmente as mulheres, elas romantizam imediatamente, não é? Uma simples atitude, um simples sinal de solidariedade, de conexão, de bondade, de cordialidade, é visto como um sinal, ou um sinal, vamos dizer, verde, de que ela está sendo amada, de que ela está num romance, quando ela não está. Por quê? Porque ela romantizou a relação antes do romance acontecer. E isso é típico das pessoas e mulheres que são mais carentes e mais imaturas. Quando a gente sente aquela plenitude, o que a gente sente com a plenitude? A plenitude nos dá vontade de dividir, enquanto que a carência, ela nos coloca naquele molde de obter. E quando a gente precisa obter, a gente está numa frequência de sacrifício, de carência, de necessidade. Então a gente fica compulsiva. E aí começa a esperar e a buscar nas relações verdades e significados que ainda não estão acontecendo, mas por necessidade nós romantizamos que aquilo já está acontecendo. E aí quando a realidade nos prova, né, na relação, que aquilo não está acontecendo, o grau de decepção é muito grande, porque a gente estava completamente enlevada naquela relação. Então, é muito importante também que a gente esteja disposto a criar novos padrões de amor, porque o amor que a gente conheceu no passado, nós não podemos romantizar também esse amor do passado, porque ele serviu para o passado. À medida que a gente vai amadurecendo, existem novos padrões e novas formas, novas exigências. Então nós temos que nos concentrar no fato de que devemos estar abertos e prontos para novas revelações, ao invés de buscar no parceiro aquelas modalidades e aqueles sinais antigos do que poderia, de alguma forma, significar amor. E para isso, a gente tem que entender que o amor, às vezes, a gente não vai lá obter o amor que a gente já conhece. A gente vai lá experimentar aquilo que a gente não conhece e de repente se dá conta de quê? De que a gente gosta daquela revelação, de a gente gosta daquilo que a gente não conhecia. E isso é exatamente por nossa disposição de aceitar o novo e também deixar entrar na nossa vida algo diferente. Se a gente vai buscar aquilo que a gente já sabe, nós vamos ter a tendência de permanecer sempre encontrando aquilo que a gente já conhece. Então, o último conselho e o melhor de todos que eu dou é de uma coisa que eu vi na internet, que eu achei assim sensacional, é que dependendo do lugar e da situação e das pessoas onde a gente está, a nossa
validade, o nosso valor, ele vai mudando. Se você está com uma pessoa mais limitada e você é uma pessoa mais profunda, essa pessoa mais limitada, ela pode não conseguir enxergar o teu valor e dizer assim, ela é muito intensa, ela é muito complexa. E o que eu estava vendo, que eu queria mostrar para vocês, que eu vi na internet, que eu achei sensacional, é que sobre a garrafa d'água. Ele diz o seguinte, a garrafa d'água no supermercado vale $1, né? No ginásio ela vale 4, né? No aeroporto ela vale 5. E no cinema ela vale $7. Então o que significa isso? Que dependendo da tua plateia e dependendo do grupo de pessoas ou da pessoa com a qual você está, o seu valor vai ficar de acordo com a capacidade dela de te ver. Eu já estive em rodas em que eu falei e participei de uma maneira assim bastante importante, delicada e sensível, e fui vista como uma pessoa muito intensa. Intensa por quê? Aí eu me lembro também da minha mãe, que me ensinou uma coisa muito legal, que é construir uma casa fora do centro da cidade, porque ela quis muito viver na paz, naquela coisa da natureza, tudo. E ela construiu uma casa linda, 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 e depois que a casa ficou pronta, ela estava cansada, disse, bom, eu vou no cabeleireiro, vou fazer o meu cabelo. Chegou lá no cabeleireiro e encontrou com uma amiga entre aspas. Aí a amiga disse assim para ela, mas escuta, fulana, você foi construir a casa naquele fim de mundo? E aí a minha mãe, tão sábia, disse assim, fui, porque isso aí, querida, depende do mundo de cada um. Eu achei sensacional. Então, você não analisa e concorda com o seu valor de acordo com a opinião da plateia que está te escutando. Se você está num meio que é podre, você vai ter um dedo podre, né? Então você tem que cuidar para saber que o seu valor vai ser visto por alguém e por um grupo que tenha condições, gabarito e capacidade de entender, reconhecer e dar fidedignidade ao seu valor. Então escolhe. Para escolher, você não pode ter pressa, nem carência, nem necessidade de ser validada imediatamente. Espera, contém essa carência, contém a pressa e contém a necessidade. Porque o que é seu vai chegar para você, mesmo que hajam todos os impedimentos desse mundo. Mas é certo que essa pessoa vai dar um jeito nesse mundo de te encontrar. E eu digo isso de cadeira, porque eu fui encontrada e eu encontrei.